Imaginários, a mais um TV Imaginando. E se você é novo por aqui, não se esqueça de se inscrever no canal, clicar no sininho para receber notificação de vídeo novo e, claro, curtir o vídeo. Nessa sequência, depois que o monstro King Ghidorah desperta e passa a comandar os demais titãs pelo resto do mundo, os humanos recorrem ao Godzilla como o único capaz de derrotar Ghidorah e pôr ordem de volta ao planeta. O filme foi dirigido e co-roteirizado pelo Michael Dougherty, mas nós vamos nos focar primeiro aqui na direção dele. O que você achou? Não, assim, né, existe uma semelhança entre ele e o diretor e os diretores dos outros filmes, né, desse universo aqui, é que é um diretor com pouca experiência, né, assim, ele tem um pouco mais de experiência como roteirista e tal, e ele só fez dois filmes, assim, bem pequenos, o Trick or Treat e o Krampus, que eu gosto, assim, eu gostei dos dois filmes, eu não acho, sabe, estourado, assim, no aspecto dele como diretor, eu acho que na parte que o público tá vindo aqui pra assistir, que é o espetáculo, as lutas, esse ponto não vai decepcionar. Eu, particularmente, eu acho que ele não cria visuais tão impactantes quanto o filme anterior, como a gente teve aquela sequência dos soldados pulando de paraquedas, com aquela fumaça vermelha. Teve alguns momentos ali, algumas cenas que me deixaram mais impactada. Aqui você tem algumas imagens bem legais, como o Ghidorah soltando raios pelas asas, tem muitas coisas bacanas. E na parte das lutas, eu só acho que ele cometeu algo parecido com o que o Segundo Círculo de Fogo fez. Ele tirou um pouco o peso do Godzilla. Ele anda mais rápido, ele tá... você não sente tanto o tamanho dele quanto eu senti, pelo menos quanto eu senti no primeiro filme. Não, assim, eu tô entendendo isso que você tá falando, eu discordo um pouco, assim, eu acho que isso tem a ver com uma das coisas que as pessoas reclamaram bastante no primeiro filme, que é você não ver o Godzilla. Aí, se você não tá vendo uma coisa, de repente, quando você começa a ver, aí você começa a perceber certas coisas do monstro, né, e tal. Que eu acho que digamos assim, o diretor do primeiro Godzilla, né, de 2014, ele foi muito mais coeso na direção dele, ele organizou bem melhor, assim, mas aí teve esse problema de não mostrar o monstro e tal. Por exemplo, aqui, ele mostra muito bem o monstro, mas ele começa a ter problemas, assim, de começar a inventar uma câmera tremida, aí tem momentos em que começa a escurecer, aí você não entende por que o cara tá acertando, aí de repente ele começa a entrar nesses problemas, nesses erros, assim, é meio impressionante. E como você mencionou ainda há pouco sobre algumas das coisas que o público reclamou do primeiro filme. Na verdade, as duas maiores reclamações que eu me lembro do primeiro filme é Godzilla de menos e personagens humanos chatos. E agora eu vou tocar nesses assuntos porque Godzilla 2 consegue deixar eles ainda pior. Porque assim, por mais que a gente tenha mais do Godzilla em ação, proporcionalmente falando, você também tem mais gente pra tomar o espaço. Quando você para juntar as peças, você tem mais do Godzilla, ele tá melhor espalhado pelo filme. Mas não significa que ele tem mais cenas, tipo, acho que o primeiro filme só tinha 10 minutos de Godzilla. Esse também não vai passar muito disso, não. E agora o elenco. Gente, assim, os atores são muito talentosos, um elenco de respeito aqui. O Kyle Chandler, Vera Farmiga, Millie Bobby Brown, entre outros. Mas os personagens humanos arrastam esse filme. Pois é, assim, enquanto eu tava assistindo o filme, eu não tava incomodado, assim, eu fui percebendo aos poucos, assim, caramba, realmente, cara, tem um problema nesses personagens aí. Eu acho que a ideia dos personagens nesse filme é boa, porque você tá colocando cientista, militar, pessoas que faz sentido você tá seguindo com aquela situação. E aí você tem, digamos assim, você tem um núcleo familiar ali, certo? Só que aí você começa a perceber que você não tá distribuindo a importância desses personagens do jeito correto. E aí tem uma hora que eu também tava assim, pô, cara, você tem cientista demais aqui nessa mesma sala, explicando pro outro que o outro já sabe, sabe? Assim, depois de assistir esse filme, eu comecei a analisar melhor o que eu sentia pelo primeiro. Porque você tem dois personagens, não, três, né? O Bryan Cranston, mas enfim, nós já sabemos o que acontece com ele. Assim, vamos pegar o personagem do Aaron Taylor-Johnson e da Elizabeth Olsen. São dois pontos de vista diferentes. Você tem os militares tentando conter o desastre, e aí na Elizabeth Olsen você tem o ponto de vista da população. Você sente a consequência dos atos que estão sendo causados.
Como você tem gente demais aqui que tá no mesmo núcleo, que é o núcleo de ir atrás desse monstro, ir atrás desse monstro, você só tá vendo... Esses personagens só tem 3 funções aqui. Exposição, frases de efeito piegas e piadas ruins. E como tem gente demais, olha, tinha gente que morria e eu nem lembrava que a pessoa tinha morrido. Não, realmente é esquecível aí, cara. Mas eu acho que o pior, assim, que é um pouco ruim de dar spoiler, pra mim o pior foi um vilão lá, cara, que realmente, assim, a incompetência dele é inacreditável e tal, assim. Esse filme é uma coisa que eu tenho horror em roteiros, como eu falei antes, Michael Dougherty também coescreveu esse roteiro. Uma coisa que eu odeio em roteiros são as conveniências. Quando, de repente, o mundo se emburrece ou as coisas simplesmente acontecem porque o roteiro quer que aconteça. Esse filme tem várias. As pessoas, elas não viajam aqui, elas se teletransportam. Porque uma hora você tá na Antártica e outra você vai pra China e depois você vai pra... Sem falar nos monstros. Os monstros também se teletransportam aqui. E é tipo, esse tipo de conveniência que torna a experiência mais pobre. E outra... Ele tem a mesma deixa pro Godzilla entrar em cena. Olha, eu perdi a conta. Eu acho que umas 3 ou 4 vezes o Godzilla aparece do mesmo jeito em tela. Chegava um ponto em que eu já tava assim, 3, 2, 1, Godzilla. E a Godzilla aparecia, você tira completamente o suspense ao repetir certas coisas. Da primeira vez que acontece essa deixa, eles fazem até direitinho. Mas aí quando eles começam a se repetir, eles fazem cada vez pior, assim, cada vez mais óbvio e tal. Sabe, realmente tira o suspense e tal. Mas aí o maior problema disso é que geralmente você tá numa sequência de luta boa porque você tem vários monstros, né? E o Godzilla não quer, né, porque o nome do filme é Godzilla, mas nem sempre ele tá nessa luta de monstros, porque você tem outros monstros e tal. E às vezes ele dá essa deixa, cara, quando, sabe, acabando a parte mais interessante dessa luta e tal. Se você é fã dessa franquia, você vai ter o que você queria. A parte do espetáculo, ela tá aqui. Eu só acho que, assim, com o passar do filme, que, aliás, longo demais pra uma trama desse tamanhozinho, chegou uma hora em que eu não tava mais sentindo o espetáculo porque o ritmo do filme é muito arrastado pra você chegar nesses momentos de luta. Mas quando você chega lá, o aspecto visual, a gente falou, tem alguns momentos impressionantes. Um dos meus favoritos foi o Godzilla aparecendo com o exército por trás dele. Cara, foi um momento maravilhoso do filme. E vamos falar também dos outros monstros que aparecem no filme, né? Além do King Ghidorah, a gente também tem alguns monstros clássicos. Pois é, tem a Mothra e tem o Rodan, então. Mas é mais fanservice do que qualquer coisa. Realmente parece, quem acompanhou essa franquia, que viu os filmes do passado, que conhece essas criaturas, vai ser legal ver elas em tela. Eu acho que eles deixaram até o Rodan interessante, assim, na trama. Eu acho que ele serviu pra alguma coisa. Quando ele surge e tal, até os finalmente dele, eu acho que esse lance do fanservice e tal, assim, ficou meio ex-máquina, foi mais pra Mothra, assim. Porque ela é bonitona e tal, assim, abre as asas, brilha, mas ficou parecendo com uma posição mais de fanservice e de ex-máquina, assim. Bom, Gil, vamos lá. Qual a tua nota? Pois é, assim, eu vou dar um 5. Eu acho que o filme, ele... Dá pra tirar alguma coisa desse filme aí e tal, e uma das coisas que dá pra tirar, assim, é... como eles, digamos assim, fazem referência ao Kong e tal. E eles também meio que fazem referência ao próprio segmento do Godzilla, assim, né? Continuar a história do Godzilla e fazer esse crossover, esse embate aí, que tem uma alta expectativa. Vai ser interessante você ter um monstro, você ter o Kong, que é um monstro bem menor que o Ghidorah. Rapaz, como é que essa luta acontece? É tipo uma formiga lutar contra uma pessoa. Mas aquele Kong lá, ele era jovem. Ele ia crescer ainda mais. Menina, haja banana pra ele crescer pra conseguir bater nesse Godzilla, viu? Eu também vou dar 5. É impressionante que as nossas notas são as mesmas, mas a gente saiu do cinema com experiências diferentes. Você conseguiu se divertir. Essa foi pra mim a experiência mais entediante do ano, por incrível que pareça. Por mais que as sequências de ação, por mais que as lutas sejam empolgantes, é o tipo de coisa que eu veria, eu reveria, se fosse lançada no YouTube, eu veria só esses pedaços.
mas a parte dos humanos é longa demais. Alguns personagens sequer precisavam existir e só deixam a experiência mais maçante porque os diálogos são ruins. A trama não faz sentido e algumas motivações são piores ainda. Tinha o suficiente ali, tinha um diretor que tem um bom olho, tem um elenco classe A e um personagem principal que já é um ícone da cultura geek. Mas com esse roteiro não tinha como fazer dar certo. Bom, pessoal, ficamos por aqui. Espero que tenham gostado do vídeo. Deixa aqui nos comentários o que você achou de Godzilla, Rei dos Monstros, se você já teve a oportunidade de conferir. E mais uma vez, se você for novo por aqui, não se esqueça de se inscrever no canal, clicar no sininho para receber notificação de vídeo novo e, claro, curtir o vídeo. E acompanhe a gente nas nossas redes sociais e cineimaginando.com para mais notícias, matérias e curiosidades da sétima arte. Tchau, tchau!